Salve, salve nação, saudações! Olha aí galera, o Zico na área, no programa Equipe F. Esse vídeo aqui com certeza vai ser top, um dos melhores do canal, velho. Com a participação do Zico no Equipe F, vai ser bom demais, né? Tá animado? Tá feliz? Tá contente? Cara, então deixa o like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. É o seguinte, hein? Vou trazer amanhã a segunda parte do programa com o Zico, analisando a seleção brasileira. Estamos em época de Copa do Mundo, então o Zico é contratado da ESPN durante a Copa do Mundo. Então vamos trazer aqui agora esse corte e amanhã, domingo, vou trazer a segunda parte, valeu? Então deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Quero dar os créditos para o grupo Disney, canal ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos lá então pro vídeo, né galera, que tá top demais. Estamos de volta, fãs de esporte no Equipe F, para a gente falar muito de seleção brasileira, de Copa do Mundo, num clima absolutamente descontraído, uma troca de ideias, de histórias. E como a gente disse no intervalo, na abertura do programa, mas também no intervalo, a gente tem um companheiro, dois chegando aqui, um diário e um nessa Copa do Mundo, que é uma coisa, é uma bênção, né? O que foi? O que é, Zé? Bati muita figurinha. Ah, meus olhos brilharam. E o Pascoal falou uma coisa, né, Pascoal? Eu quero que você apresente. Porque é o seguinte, antes de colocar no telão, pessoal, a gente tem um convidado que é um gênio da bola. Mas você no intervalo falou além de, e pra mim é o além de que pega. É mais do que gênio, mais do que o jogador que o mundo parava para ver, mais do que qualquer outra coisa, um ser humano muito melhor que isso, né? Sim. Um ser humano de outro nível, elevado a uma potência extrema. Além de ser jogador da primeira prateleira do futebol mundial, na minha opinião, na opinião de muita gente, Arthur Antunes Coimbra é diferente do que eu tive a oportunidade de conhecer. Isso. Eu tive chance de entrevistar o Zico jogando futebol, sendo jogador do Flamengo, sendo treinador de seleção no Japão e sendo coordenador da seleção brasileira na Copa de 98. E depois ele vai contar uma historinha, porque ele também é Pascoal. Ele vai também contar, é Pascoal. Esse telão que vai aparecer é perigoso falar em voz rápida, assim, acelerado. Porque de um lado temos o Zico... E do outro? E do outro o Zinho. Vamos Zico e do outro o Zinho. Olha que... Zicozinho. Olha os caras, velho. Galera, que legal, cara. Vai ser muito bom esse vídeo aqui. Com certeza vai, né? E o Zico, cara, é uma pessoa muito generosa, né? É uma das melhores pessoas que eu já conheci na minha vida, né? Porque ele é bondoso, ele é ser humano. É o cara mais generoso que eu já conheci na face da Terra. Sem me conhecer, ele me ajudou. Vocês acreditam? É só olhar aqui o vídeo que tem no canal dele, cara, falando do canal Marcos Flá React. Um vídeo que ele gravou lá atrás, há 4, 5 anos atrás. Então, Zico, muito obrigado, cara. Nossa, sem palavras, né? Eu fico até sem palavras. Ai, vamos deixar o vídeo rolar, vai. Que tem uma palavra no meio entre os dois. Zico, né? É uma honra tê-lo aqui. Boa noite, Zico. Boa noite, Felipe. Boa noite, Pascoal. Obrigado pelo carinho. Boa noite, Zé Elias. E boa noite, meu companheiro de tantas batalhas, tantos momentos importantes e que eu vi chegar no Flamengo, né, moleque, como é o nome, meu queridozinho. E essa dupla aqui complicou muitos narradores de futebol do Flamengo. Pô, ainda mais, Nezinho, ainda mais que um era o 10 e o outro 11. Se um fosse o 4 e o outro 11, não tem problema. Mas vocês estavam do lado do outro, Nezinho. Primeiro uma boa noite aí para Zé Elias, Pascoal, você, Felipe Mota, meus parceiros. Mas hoje é um dia especial, né? Hoje é um dia especial, o Zico aqui com a gente no Equipe F, o meu ídolo, né? E assim, privilégio de chamar o seu ídolo de amigo é maravilhoso. E o Zico, ele falou, eu vi ele chegando no Flamengo e foi o único jogador que eu pedi autógrafo. Porque eu era molequinho mesmo, chegando de Nova Iguaçu. Agora, o problema também para os narradores era o seguinte, né, Zico?
a gente jogava próximo, lá em 87, eu ali na ponta esquerda, 5-6, então, bola com o Zico, tocou pro Zinho. Aí como é que é? Zicozinho, Zicozinho, Zicozinho. É um perigo. Eu costumo brincar que uma das maiores bênçãos do futebol brasileiro é o Dida ser goleiro e o Cafu ser lateral. Porque se o Cafu fosse o goleiro e o Dida o lateral, a gente faça um exercício em voz alta, esse seria também um grande problema. Para dar escalação, o repórter sempre separava um do outro, no meu caso. Com a 10, Zico, e na ponta esquerda, Zinho. Você tinha que ter complementar. Tinha que ter um exercício. É que o narrador às vezes não dá. O narrador tá bola, não dá. Aí você imagina o Silvio Luiz narrando Zicozinho. Tudo bem? Tudo bem, boa noite. Estamos bem acompanhados, né, Zé? Estamos bem acompanhados. Boa noite, vovozinho, boa noite, Pascoal. Vai sair, não tem jeito, todas as vezes que eu o encontro, eu chamo de senhor Zico pela educação que eu recebi dos meus pais, mas pela admiração que eu passei a ter desde o primeiro dia que eu conheci o Zico. Eu me emociono um pouco, porque assim, eu brinco muitas vezes com o Zinho, mas o Zico fez parte da minha adolescência. Na Copa de 82, ele junto com o Éder, né? O Éder é o motivo de eu querer ser jogador de futebol, mas a Copa de 82 eu lembro do meu avô, e todo mundo sabe aqui da ligação que eu tenho com meu avô, então todas as vezes que eu encontrei o Zico, chamei pelo senhor, porque para mim é sensacional. E eu tive que explicar esse outro dia, Pascoal, eu tive que explicar para minha filha. Ô pai, minha filha, todo mundo sabe aqui que minha filha vê e assiste futebol comigo, e estava passando o jogo das eliminatórias contra o Paraguai, que o Zico recebe essa bola bem na frente da área, ele levanta de calcanhar e já chuta, já faz o gol e já sai para comemorar. Aí minha filha fala assim, ô pai, quem é esse 10 aí? Porque todo mundo fala. Eu falei assim, esse aí é o senhor Zico. Esse é um dos maiores jogadores de futebol que o papai viu jogar, mas multiplica, o Pascoal usou uma frase aqui, né? Multiplicado por 3, 4, eu falei, multiplica pelo infinito. Como um ser humano que você, um dia, papai, se Deus quiser, vai fazer você conhecê-lo. E eu conheci o Zico no momento em 98, na convocação contra o Marrocos. O Zico era auxiliar do Zagallo. Foi a primeira vez que eu fiquei na frente assim, falei, meu Deus do céu, o coração disparou, não sabia o que fazia, não sabia se conversava, se pedia autógrafo, se tirava foto. Não tinha celular na época, né? Mas, poxa, quem conhece, desculpa eu falar isso do senhor, né? Mas eu tenho que falar, não tem jeito. Quem conhece o Zico se apaixona mais e mais e mais pela pessoa. Muito mais que o jogador. Cara, é verdade. Todo mundo fala bem do Zico, né, cara? Você pega o Marcelinho Carioca, o Vampeta, os ex-jogadores, todos eles, cara, que foram especiais, né? Cada um na sua área, né? Todo mundo fala bem do Zico, cara. É impressionante. O Zico é adorado por todos. Eu nunca vi ninguém falando mal do Zico. Nem torcedor, nem ex-jogador, nem comentarista, nem jornalista. Ninguém, galera. Até para começar, eu vou começar o programa, mas eu sou, obviamente, sem ofensa a ninguém, eu sou o mais novo daqui. Eu nasci em 81, ano glorioso do Flamengo. E só dando um rápido relato, eu costumo definir o Zico como um cara que trata bem os consagrados e trata bem os estagiários da mesma forma. Eu cobri a Fórmula 1, Grande Prêmio da Turquia, peço o telefone para Luiz Carlos Quartarolo, ele técnico do Fenerbahçe no ano que eles avançaram um monte na Champions, ligo, oi, eu sou o Felipe. Ou seja, para ele eu era, entre aspas, um ninguém. Ele falou, cola aí. Eu fui barrado por um segurança, não. Tá comigo, nem sabia quem eu era. Então, eu nunca contei essa história pro Zico, mas estou contando pro público, porque eu era um começo de carreira. Eu acho que essa é uma diferença que faz o gigante dos outros. Porque tem gente que trata o consagrado bem, mas o estagiário, eu não era estagiário, mas era um começo de carreira. Então, é uma honra, é um prazer ter o Zico e a gente precisa sempre falar isso. Todo o programa, porque as pessoas precisam conhecer. A lenda todo mundo conhece, mas às vezes não sabem quem é um homem. E o homem, eu valorizo mais às vezes os homens do que as lendas. E o Arthur é tão grande quanto o Zico. Mas vamos lá, a gente tem que falar, é uma honra Zico tê-lo aqui, mas vamos falar de Brasil. Só falar do primeiro ou do segundo tempo? Não, a gente vai falar da notícia, você sabe como é, tem uma notícia de hoje que se sobressai um pouco ao jogo, a gente vai falar do jogo, que é a história do Rafinha, o Vinícius Nicoletti está chegando. Vinícius, estamos entre os grandes aqui e você hoje
como há muitos anos, fazendo o que o grande Pascoal fez por tanto tempo na seleção, que é trazer notícias, algumas boas, outras nem tanto. E hoje o Rafinha com o seu exame realizado. Vinícius Nicoletti, a situação do Rafinha, jogador da seleção. Um abraço para você, Nicoletti. Tudo bem, Felipe? Um abraço para você, Pascoal, Zé Elias, Zinho e especial para o meu ídolo, Zico. É muita emoção de verdade falar com o Zico aqui, participar de um programa como ele, porque eu brinquei muito de ser Zico. Não deu muito certo, por isso eu estou aqui. Foi meu grande ídolo, camisa 10 na Copa de 82, de 86, e eu fico muito feliz aqui de estar participando com o Zico. Realmente brinquei de ser Zico muitas vezes, batendo falta lá em Itapeva, quando criança, e agora estamos aqui nesse cenário. Não tenho roupa para participar desse programa, mas o cenário está ajudando aqui, porque estamos aqui de frente para Manhattan. E para falar do dia da seleção brasileira hoje, depois da vitória contra o Haiti, a vitória por 3-0, porque foi uma situação preocupante. O Rafinha saiu com uma contusão muscular na coxa, não é a primeira nesse ano, ele saiu com muitas dores, bastante preocupado do estádio e realizou exames nesse domingo. A contusão foi menos grave do que todo mundo achava que seria. Então ele ainda fica com o grupo. A seleção brasileira vai tentar recuperar o jogador, mas ele está fora de 2 a 3 semanas. Há 3 semanas que eu digo porque é uma previsão aí com mais cautela. Ele também tem um período de transição, mas certamente ele vai perder o terceiro jogo contra a Escócia, o jogo de 16 avos da seleção e quem sabe até as oitavas de final deve ficar fora do jogo da seleção brasileira, se o Brasil, claro, avançar até lá. Pode voltar aí numas quartas, até oitavas, uma projeção bem otimista. Então, essa é a notícia do dia. A contusão do Rafinha não foi tão grave como a comissão técnica esperava, pela preocupação que ele deixou o estádio. Está se sentindo bem, menos dor hoje nesse domingo, e isso deve evoluir durante a semana. Uma semana importante para a seleção brasileira, porque o técnico Carlo Ancelotti também confirmou a volta de Neymar aos treinamentos com bola e com o grupo. Neymar deve ficar no banco de reservas na partida contra a Escócia, hoje o camisa 10 da seleção brasileira. O que a molecada é para o Neymar hoje, eu era para o Zico naquela época. Então, toda essa expectativa agora, Felipe e companheiros, quem será o substituto do Rafinha? Porque o Carlo Ancelotti escalou um time diferente para enfrentar o Haiti, num 4-3-3, ali com um falso 9, o Matheus Cunha descendo, às vezes para fazer o centroavante, às vezes tirando os zagueiros da área. O Vini Júnior falou sobre esse posicionamento, o Rafinha entrava mais pelo meio, até conseguiu algumas finalizações, o Vini Júnior que conseguiu finalizar no gol do Matheus Cunha, o primeiro gol, depois ele deu o passe e acabou até marcando o terceiro gol. Então eles entravam quando o Matheus saía. E fica essa dúvida agora, quem vai fazer essa função? A gente ouviu o Endrick falando sobre essa questão de buscar uma posição na equipe da seleção brasileira, ele que foi muito aclamado pelos torcedores, pela crítica, que o Endrick deveria ter uma chance. Quem começou como 9 dessa vez foi o Matheus Cunha, o Endrick substituiu o Matheus no segundo tempo, fez uma boa jogada, mas jogou muito pouco. Fica essa questão também. Provável substituto, Ryan, que entrou no lugar do Rafinha, ou o Luiz Henrique. E quem sabe até o Endrick fazendo essa função ali num homem mais pela direita. Ele jogou com 2 atacantes assim, quando o Palmeiras foi campeão em 2003, ao lado do Breno Lopes, com 2 atacantes. Era o Breno de um lado e o Endrick, não lá na função de camisa 9, centroavante, mas também fez essa função. Então, antes de jogar para vocês essa questão, quem pode ser o substituto do Rafinha, vamos ouvir o Endrick falando dessa possibilidade, buscar uma posição de titular no time da seleção brasileira do técnico Carlo Ancelotti. Vamos acompanhar. Para jogar loucos, para estar em campo, para ajudar a seleção. Eu acho que qualquer um que estiver ali dentro vai ajudar a seleção e não vai ser diferente comigo. Eu tô trabalhando todo dia, comendo meu arroz e feijão todo dia, trabalhando para quando a oportunidade aparecer eu estar bem e fazer o que eu sempre fiz na seleção, que foi achar que é sempre o meu último jogo. E é isso que eu vou fazer para não deixar nenhuma migalha passar.
Sem dúvida, Felipe e amigos, está com muita vontade. Aliás, acabou marcando um gol contra o Haiti, mas ele estava impedido, o gol foi anulado, falou que o gol foi importante para ele nessa entrada da equipe. Então essa é a questão, vai mexer no esquema? Quem vai entrar no lugar do Rafinha? O Luiz Henrique pode fazer essa função, o Ryan, claro, já fez isso no Vasco, até jogando como centroavante, o Endrick, de repente, exatamente ali do lado direito, quando tem um falso 9, o Matheus saindo um pouquinho, o Endrick entrando, são as opções do técnico Carlo Ancelotti, e eu jogo para vocês, para saber o comentário de todos, e especialmente do Zico. Quem será o substituto do Rafinha no próximo jogo contra a Escócia e se o Brasil avançar as próximas fases? Valeu, Nicolete, grande abraço para você, eu já lanço para o Zico e Tetra, Pascoal, Zé, vamos começar com esse assunto que é bifurcado, né? É o peso da ausência do Rafinha e quem substitui. Comece, por favor, Zico. Bom, um abraço aí pro Nicolete, obrigado aí pelo carinho. Então, começando, mandando um abraço pro fã do esporte, um prazer estar aí participando com vocês nessa equipe F. É lógico que um jogador que, na cabeça do treinador, é o titular, que é o caso do Rafinha, um jogador que vem fazendo uma temporada sempre muito boa no Barcelona e um jogador que estava jogando bem ontem, estava conseguindo conseguir espaços que ele não conseguiu no primeiro jogo. Então é lógico que o Ancelotti contava com ele e tal. Mas, no meu modo de ver, futebol, todo time tem que estar preparado para essas situações, né, de contusões. E o Brasil tem 2 jogadores com praticamente as mesmas características. Eu até esperava, quando houve a contusão, da entrada do Luiz Henrique, que o Luiz Henrique, jogando pela seleção, né, nas oportunidades que teve, sempre foi muito bem. Eu esperava que fosse até ele, e não o Ryan. Mas o Ryan fez uma boa temporada lá na Premier League, teve essa chance. Talvez tenha entrado um pouco mais tímido, nervoso e tal. É normal para um jovem estreando assim numa Copa do Mundo. Então ele tem opções, jogadores com as mesmas características. Não sei se o Endrick, apesar de ter todas as qualidades, a técnica, ele possa fazer esse tipo de função, de estar jogando aberto e no momento em que o Matheus Cunha sai, ele penetrar naquela brecha. Nesse jogo contra o Haiti, estava a gente vendo assim, até muito fácil, porque era uma defesa que jogava em linha, então a todo momento o Brasil chegava na cara do gol. Agora faltou aquela tensão em você não entrar em impedimento. Você vê que o próprio segundo gol do Matheus foi assim, porque só que ele não entrou em impedimento, que ele fez a diagonal, ele não foi em linha reta. E com isso o Vinícius Júnior pôde meter a bola para ele, e ele na diagonal conseguiu ela pegar e fazer aquele golaço com a perna esquerda. E o Endrick por pouco, o Rafinha por pouco, também não fizeram os gols. Então, quando você pega um time que joga em linha, você tem que fazer, na maioria das vezes, esse facão, procurando sempre não entrar muito em linha reta, que é para poder, com a velocidade, você, na maioria das vezes, está em impedimento. Então, eu acho que eu, no caso, poderia, se tivesse que dar a minha opinião, eu escolheria começar com o Luiz Henrique nesse próximo jogo. Zinho, quero te ouvir, Zinho. Então, Felipe, mais uma vez, boa noite para todos, né? Um prazer estar com vocês, Zicão, meu parceiro. Eu acho que assim, eu estou meio nessa linha de raciocínio do Zico. Eu também
estava ali muito próximo do banco, né? Eu assisti o jogo muito próximo ali, então dava para ver a movimentação do que acontecia no banco de reservas e me surpreendeu. Vocês sabem que para início de jogo eu pedia até a escalação do Ryan. Eu adoro o Ryan. Eu acho ele um jogador aí, né, com muito potencial, com muitos recursos, mas pedi até a entrada dele por dentro. O ataque que eu gostaria de ver era Endrick com o Ryan, o Luiz Henrique pela esquerda e o Vinícius Júnior, o Luiz Henrique pela direita e o Vinícius Júnior pela esquerda. Até na minha escalação o Rafinha começaria no banco. Mas a opção do Ancelotti foi manter um time, uma base. Ele fez 2 mudanças, que foi a entrada do Cunha e do Danilo. E eu lembro que no programa, eu até falei, eu não estou preocupado com o resultado, que eu acho que o Brasil ganha. Agora, vai ser de 1, 2, 3, não sei. Eu estou mais preocupado em ver como é que vai ser o encaixe. Se o Matheus Cunha vai ser aquele cara que quando perder a bola vai ter que voltar marcando pelo lado esquerdo. E eu fiquei muito feliz com o posicionamento do Matheus Cunha, por dentro, ali como atacante, e acabou resolvendo o jogo. Quando o Rafinha machuca, eu também pensei, naturalmente, quem estava atuando mais nesse setor, entrando mais, com mais até rodagem, era o Luiz Henrique. E eu acho que o garoto entrou um pouco tímido e com muita preocupação tática. O Ryan, ele por dentro, solto, eu acho que ele produz muito mais. Porte físico, passada larga, vai em direção ao gol, ele tem arrancada. Gosto dele mais por dentro, ali como um segundo atacante, um meia atacante, né? Daria até para jogar ele com o Cunha, que eu pensei que seria o Endrick. Então também estou nessa. Eu acho que para esse jogo, do jeito que entrou, essa preocupação dele para retornar sem a bola na linha de 4 ali, que é o 4-4-2 que o Ancelotti não abre mão. O Ancelotti já falou que sem a bola vai ser o 4-4-2. O Paquetá encaixou pelo lado esquerdo. Se ele não jogar, vai jogar o Martinelli, porque é o modelo de jogo do Ancelotti. O Cunha, pelos 2 gols, vai jogar com o Vinícius Júnior, vai ser os 2 da frente. Esse lado direito, eu acho que ele vai para um cara que de repente está com mais minutagem nesse setor, porque o Ryan não joga muito por esse setor na Premier League e no Vasco ele brilhou quando foi por dentro. Então eu acho que ele começa com o Luiz Henrique. Pascoal, Zé, eu quero ouvi-los também. Ferrari, vamos até colocar essa tela. A gente tem uma tela que mostra números de Luiz Henrique, de Ryan. Então, olhando para frente, o que vocês imaginam e até se também se surpreenderam do Ryan ter sido escolhido ontem na hora da substituição. Aí os números, substitutos imediatos de Rafinha, Ryan e Luiz Henrique pela seleção. O Luiz Henrique com 16 jogos, Ryan com 3. O Luiz Henrique com 5 gols. Foi titular em 5, o Ryan ainda não foi, gols 2-1, assistências 3-0. E aí, Pascoal? O tempo de jogo é muito semelhante, né? 36 minutos para o Ryan por partida contra 38 do Luiz Henrique. Você ficou surpreso, Pascoal? Não fiquei surpreso, porque eu entendi o que o Ancelotti quis fazer. Não é o que eu gostaria que tivesse acontecido. Às vezes a gente tem que entender o pensamento do treinador. E aí o Zinho falou uma coisa perfeita, né? Muitas incumbências táticas, né? Passou o lateral, corre atrás dele, se passar o volante, corre atrás do volante, quem passar você marca, e aí o cara fica com tudo aquilo na cabeça. E ele não consegue desempenhar o que ele tem de melhor, né? Que é pegar a bola no 1 contra 1, parte para cima, e aquela canhotinha dele para bater de fora da área. Então ele não conseguiu fazer esse tipo de trabalho, porque ele entrou com muitas missões que deveriam ser cumpridas na seleção brasileira. Agora, eu prefiro o Luiz Henrique entrando durante o jogo. Por quê? Porque eu acho que ele rende mais. Ele já começou partidas na seleção brasileira e eu fiquei com o pé atrás. Mas ele já entrou durante as partidas que eu falei, puxa, esse cara não pode ficar fora. Porque ele dá ritmo, ele acelera o processo, ele vai buscar jogadas, ele corre, ele se empenha, ele volta na composição, mas isso com o jogo em andamento. Eu acho que ele passa uma parte do jogo vendo como as coisas acontecem, como o lateral se comporta, e depois ele sai para praticar aquilo que ele vê no banco de reservas. Quando ele começa jogando, ele tem muitas incumbências táticas também e acaba ficando mais ou menos... O Ryan quebrou o gelo. O genial Zico falou uma coisa que é verdadeira. O Haiti serviu para isso também. Quebrou o gelo.
o gelo. Ó, menino entrou, já tomou o impacto de Copa do Mundo, já sabe o que é jogar a Copa do Mundo. Então já tomou o tranco da Copa. Ele foi o segundo jogador mais jovem, né? Ele bateu o recorde do Ronaldo Fenômeno, de 94. Então, isso é o segundo desde o Ronaldo. Desde o Ronaldo. É muito importante para ele sentir esse impacto de Copa do Mundo. É legal que isso aconteça. Eu também sou fã do Rayan. Mas aí você vai dizer, na cabeça do técnico da seleção brasileira, o Endrick é centroavante. Sim. Na França, ele estava jogando de meia ponta pela direita, entrando em diagonal. No Palmeiras, ele já jogou também pela direita, entrando em diagonal. Lembra que o Zé Elias até falava aqui, não dá para mandar um menino ficar correndo atrás de lateral. Mas o problema, Pascoal, ó, eu sempre debatendo com você, né? Pois não. O Zico, vai se acostumando aí, hein, Zico? O Zico se acostuma que ele gosta de discordar de mim toda hora. O Zé Elias está tentando me ajudar, vamos ver se ele me ajuda também. Mas o problema, Pascoal, que eu quero saber de você, tá bom, começa o Endrick, mas quando perder a bola ele vai voltar atrás do lateral, até lá atrás? Essa é a frase do Zé Elias quando ele jogava aberto pela ponta no Palmeiras. Eu acho que ele faria. Isso. Ele faz bem. Ele faz isso. Aí o Zé Elias reclamava. Por que manda o moleque lá atrás para pegar a bola? Aconteceu isso no Palmeiras, com pelo menos o Tigrinho também, quando chegou, foi correr atrás de lateral. Sim. Ou não? Sim. Aí a gente reclamou. O Endrick, quando entrou, foi correr atrás de lateral. Gabriel Jesus, lembra? O Oswaldo Oliveira fala, não, porque o cara fica ali no banco de reserva, bota o Gabriel, cadê o Gabriel? Lembra disso? Que o Oswaldo Oliveira fala isso? Porque botava o Gabriel e resolvia jogo. Mas eu acho assim, Pascoal, que há uma inversão de valores, né? Eu sempre cito o exemplo do Cafu. Quando eu joguei com o Cafu 2 vezes, em algumas ocasiões, eu falava, Cafu, como é que você faz para dificultar a vida do atacante, né? Ele falou assim, começa o jogo, já dou um pique em cima dele. Eu falei, mas sem a bola? Não, sem a bola. Por quê? Porque ele já vai ficar pensando que eu vou atropelar. Os nossos atacantes, a preocupação é de marcar e não de atacar. A gente está invertendo as coisas. A possibilidade de você dar para o Rayan a bola, vai lá, Rayan, pega a bola, parte para cima, não existe. Ele começa a jogar marcando. Aí, se sobrar uma bola, ele pega e vai para cima do adversário. Ele só melhorou no segundo tempo porque o Endrick entrou e eles se aproximaram. E aí eles começaram a trocar essa bola. Mas, assim, é uma... Meu sonho, Zé. Hã? Não entendi, vovozinho. É o meu sonho. Então, mas assim, há uma, eu acho, né, pelo menos uma inversão de valores. Eu estou vendo, estou assistindo o jogo todo dia, né, 1h da tarde, 3, 5, 9, 10. Hoje tem 1h da manhã. A minha esposa ali estava ligando, peraí que eu estou vendo o jogo, dá um tempo, peraí que eu estou trabalhando. Você está trabalhando, assistindo? Estou trabalhando, peraí, só um minutinho. Né? Assim, hoje o time da Alemanha pega a bola, joga na linha de fundo, o ponta da Alemanha parte para cima do time do adversário. Você pega outro time, pega a Argentina, joga a bola, os caras partem para cima do adversário. O Enzo Fernandes pegava a bola do meio campo e partia para cima da linha defensiva do meio campo. O nosso time não, o nosso time tem que pegar a bola, tocar para trás e vamos esperar. Eu acho que assim, vai chegar um determinado momento que essa limitação que está sendo imposta, e aí é natural, né, porque existe uma mentalidade, uma dificuldade, porque nós não temos uma seleção formada, essa limitação ela vai nos prejudicar e muito. Quando nós pegarmos uma seleção que tem uma intensidade maior, que tem uma pressão maior, se jogarmos hoje contra a Alemanha, que jogou hoje contra a Costa do Marfim... Se for terceira, é capaz de pegar a Alemanha, nós vamos ficar lá atrás. Se for segundo, pega Holanda ou pega... 90 minutos olhando para frente. O time da Alemanha jogou o segundo tempo com 9 jogadores no meio campo e só um ou outro atrás, assim, de vez em quando. Tá, foi jogado então, assim, eu acho que a gente tem que aproveitar isso. Fala assim, Zé, com o Marrocos já foi assim, né? Sim. Mas, Zico, essa questão do Endrick e o Rayan, que muita gente pede na imprensa, muita gente pede questão popular, a torcida, você acha que dá, assim, pela pouca idade dos dois, eles como titulares, a dupla ali ser Rayan e Endrick? Dá, claro. Desde o momento que eles estão na seleção, eles podem estar capacitados para jogar. Eu particularmente gosto dos dois, principalmente do Endrick. O Endrick, toda vez que jogou na seleção, ele sempre, primeiro, ele faz esse trabalho. Às vezes que ele jogou, ele fez mais esse trabalho pelo meio de marcar o volante, de marcar os zagueiros, de não deixar os zagueiros sair com facilidade. Pelos cantos, eu não peguei ele muito
como vocês pegaram pelo Palmeiras. Mas ele tem essa capacidade. Agora, você não pode tirar nunca aquilo que o levou à seleção. O que o levou à seleção? Foram as participações perto do gol, e os gols, e quando que ele fazia no Palmeiras, e agora voltou a fazer no Leão. Então, eu não posso também sacrificá-lo de botar ele para ir lá atrás, para acompanhar a lateral. Aí você tem que, quando tem um cara desse, que ele é importante para você lá na frente, você tem que saber pegar outro grupo ali daquela posição e chegar e falar, olha, o Hendrick vai ficar, não vai voltar toda hora, porque ele precisa ter gás para definir lá na frente. Alguém vai tentar dar uma ajuda ali quando o lateral subir. E os grandes times sempre fizeram isso. Quando tem jogadores que lá na frente decidem, eles dão uma colher ali para aqueles outros jogadores de ter gente no meio. O Zinho foi campeão do mundo dessa maneira. Ele tinha dois caras lá na frente que decidiam. Então, o que o Parreira fez? Ele botou gente com características maiores defensivas para segurar os laterais. E tanto é que ele tirou atacantes, tirou meias para botar um Mazinho do lado direito. Tirou o Raí, né, Zico? Do lado esquerdo. Então, o Raí, exatamente. E tinha lá, além do Mauro Silva e do Dunga. Então, esses quatro ali atrás sabiam que lá na frente tinham dois para decidir. E que decidiam vários jogos. Então, essa escolha que você precisa fazer. De saber a capacidade de cada um. Eu, modéstia à parte, quando estava dirigindo o Fenerbahçe, fiz isso com o Alex. Eu não posso trazer o Alex para jogar lá atrás. Uhum. O Alex deixa os caras na cara do gol toda hora, faz gol toda hora, vai ficar lá perto. Outros vão fazer outro tipo de trabalho. Uhum. E se chama o quê? Coletividade, conjunto, cada um ocupa melhor o seu espaço. E dentro de um treinamento, dentro de um posicionamento. Agora, não pode um jogador que tem uma característica que pode ser decisiva para você ficar só fazendo uma coisa. E como o Pascoal disse, o Ryan entrou realmente com essa missão. O jogo já estava ali 2-0, depois fez o terceiro gol. Segundo tempo, ele fez o trabalho dele lá de não deixar o adversário, pelo lado dele, criar problema. E realmente cumpriu muito bem isso. Mas aí, para nós, que estamos acostumados a ver o Ryan ser aquele cara decisivo lá na frente, de criar jogadas, chutar em gol, fazer jogadas deles individuais, infelizmente ele não conseguiu fazer isso. Vamos fazer o seguinte, a gente está falando de dois jogadores... Fala aí. Só para não perder esse momento, ô Zico, você não acha que é mais ou menos o que ele fez pelo lado esquerdo, do Paquetá, fazer esse trabalho para liberar o Vinícius Júnior, encontrar alguém que faça pelo lado direito, né? Exatamente, é isso aí. E porque talvez ele conheça melhor o potencial do Vinícius Júnior, por ter trabalhado tanto tempo. Então ele já sabe que ele ajeitou aquele lado ali, agora ele tem que ajeitar do outro lado. E isso é possível fazer. Não concordo plenamente, porque tem jogadores com essa capacidade no próprio meio-campo. Você tem que saber fazer um balanço no momento que você é atacado por ali, para poder, digamos, hoje, no último jogo, quem era? O Danilo. Tá? Por exemplo, digamos que o Ryan não estivesse voltando tanto. Alguém do meio tinha que dar um suporte melhor ali pro Danilo, para que o adversário não usufrua da não volta de um jogador com a característica de um Ryan. Galera,
de onde eu parei aqui, vou começar o próximo vídeo que vou postar neste domingo, tá? Para você acompanhar mais as análises do Zico, do Zinho, do Pascoal, Zé Elias e também do Felipe, tá? Com todas as informações e análises da nossa seleção brasileira. E é isso, cara. Deixa eu pegar aqui agora. Ó, primeiramente quero falar que estou emocionado, né, de estar aqui fazendo um vídeo aqui do programa Equipe F, um programa que eu gosto muito, com o nosso rei, com o nosso maior ídolo Zico, né, cara? Nossa, que satisfação, galera, que vídeo top. Eu fiquei quieto aqui, respeitando o tempo todo, deixando eles falarem, porque assim fica bem... Para muitos aí, né, fica melhor, né? Só que eu tenho que me segurar o tempo todo aqui porque nossa, cara, eu quero falar, mas daí eu sei que incomoda um pouquinho, mas é assim mesmo, galera. Canal de react, tem hora que eu vou incomodar porque eu preciso falar. Mas nesse vídeo aqui eu deixei rolar bastante, né, cara, sem interrupções, tá? Somente aquelas pausas para os intervalos comerciais do YouTube. Deixa eu pegar aqui a tabela. Muito bem, temos aqui a tabela da fase de grupos da Copa do Mundo. Cara, olha aí. Vamos acompanhar aqui, ó. O grupo A, o México lidera o grupo A, né? Já está classificado. Temos aqui já os jogos da terceira rodada, próxima rodada, que começa dia 24/6, né? Aqui temos o grupo B com Canadá e Suíça empatados, né? Com 4 pontos. Terceira rodada aqui, ó, começa dia 24/6 também. Grupo C, grupo do Brasil, galera. Brasil é o primeiro colocado com 4 pontos. Marrocos é o segundo, né? A diferença aqui são os saldos de gols. A terceira rodada dia 24 às 19 horas. Jogos no mesmo horário, tá? Então aqui dia 24 temos muitos jogos, né? Então é isso aí. E aqui grupo D, galera. Grupo D tem jogo... Eles não mudaram aqui, né? Estados Unidos, 6 pontos, né? Já está classificado. Austrália, 3 pontos. E a terceira rodada que eles não tinham colocado aqui, ó, dia 25, tá? Terceira rodada. Temos aqui o grupo E, né? Com a Alemanha já classificada, venceu Costa do Marfim. E a terceira rodada começa dia 25, tá, galera? A terceira rodada aqui do grupo E, grupo da Alemanha. Grupo F da Holanda. A Holanda hoje fez um jogaço, né? 5-1 na Suécia. Humilhou, destruiu totalmente a Suécia, né, cara? A Suécia que tinha vencido bem, né? A Tunísia na primeira rodada. A Suécia tinha metido aqui uma goleada de 5-1 na Tunísia. E hoje eles levaram 5-1 da Holanda, né? Temos aqui o grupo G, né? Com Nova Zelândia. Vão jogar ainda amanhã, às 16 horas. E às 22 horas, né? Grupo E. Grupo H, galera, Uruguai, que também vai jogar. Deixa eu pegar aqui. Quanto que eles vão jogar? Amanhã, 19 horas, tá? 1h da tarde e 19 horas. Grupo H, grupo do Uruguai, Arábia Saudita, Cabo Verde e Espanha. A Espanha aqui é o último colocado, né? Só que a Espanha vai ganhar da Arábia Saudita aqui, né, cara? A Espanha não vai dar 2 moles seguidos, né? É uma das principais equipes, né, desse Mundial. Grupo I da Noruega, França, Senegal e Iraque. Eles vão jogar na segunda-feira, tá? Esse grupo aqui. Grupo J, grupo da Argentina, né? Irão jogar na segunda-feira e terça-feira. O grupo K, o grupo da Colômbia, que vão jogar na terça-feira também. O grupo L da Inglaterra, que vão jogar terça-feira. Aí depois, terceira rodada. Valeu, galera. Tamo juntos. Deixa aquele like para ajudar, para fortalecer. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Valeu!